Estamos aí no período da seca, cara, umidade baixa e por isso é importante reforçar os cuidados com a saúde. Cris Otaviano traz dicas importantes aí para não sofrer nessa época do ano. Cris, com você. Vamos conversar então a respeito de hidratação do corpo. Quem está aqui do meu lado é o urologista, Dr. Guilherme, que vai contar para você como que você pode se cuidar neste tempo que a gente já está avançando aí para o período de estiagem. Quem brasileiro bem sabe, né, Dr. Guilherme, que essa época do ano, a umidade relativa do ar cai muito e isso traz impactos, especialmente para a saúde dos rins. As pessoas começam a ter mais cálculo renal, pedra nos rins nessa época, isso acontece? Isso, acontece sim. É um período em que as pessoas tomam menos líquido e acaba aumentando a concentração da urina e aqueles cristais da urina se juntam e formam pedras. E aí, o que as pessoas devem fazer? Elas devem tomar líquido em grandes quantidades? Qual é a orientação que é mais saudável em períodos como este? O ideal é que a pessoa tome entre 30 e 50 ml por quilo por dia, né, de líquido. Então, no adulto de peso médio, vai dar ali entre 2 e 3 litros de líquido por dia. Entre água, suco, tomar bastante líquido ao longo do dia. Óbvio que isso dividido ao longo do dia. Então, a cada 2 horas e meia, 3 horas, você tomar 300 ml e vai dar mais ou menos essa quantidade de líquido ao longo do dia. Pode ser que tenha gente meio radical nesse dever de casa e me encha uma garrafona de água e tome ali 1 litro, meio litro de água de uma vez só. Isso não seria o ideal. O ideal é realmente ao longo do dia ir tomando golinhos e não esperar a sede, né, doutor Guilherme? A sede já indica que o corpo está no processo de desidratação. Isso. O ideal é que a gente tome dividido isso ao longo do dia. Tem pessoas que às vezes não tomam nada de dia e quando chega à noite toma muito líquido no final da tarde e acaba aumentando, por exemplo, levantar à noite para fazer xixi. Então o ideal é que você tome ao longo do dia líquido de forma dividida, vamos dizer assim. E não deve esperar estar com sede para fazer xixi. Você pode observar a cada micção que você faz, você vê a urina está muito concentrada, está na hora de tomar mais líquido. E aí você vai se lembrando disso e vai tomando mais líquido ao longo do dia. Um copo a cada 2, 3 horas seria o ideal. É verdade que crianças e pessoas mais idosas são mais sensíveis a esse período de desidratação? Sim, as crianças e os idosos sofrem mais nesse período. Eles têm uma fragilidade maior com relação a essa dependência da quantidade de líquido no organismo. E você pode observar nos idosos, nas crianças, por exemplo, a língua seca e rachada, os olhos fundos, uma letargia, a criança ou o idoso ficar mais lento ou menos. A criança muito ativa, muito brincalhona e de repente ela começa a ficar mais quietinha, mais paradinha, ela pode estar em estado de desidratação. Observar a cor da urina na fralda da criança, na fralda do adulto, né, no adulto que é dependente. Então são dicas para você observar se está entrando em estado de desidratação. Agora é importante, não espera desidratar para dar líquido, né? Ofereça muito líquido para a criança, para o idoso, na forma de água, na forma de um chá, na forma de suco, na forma de fruta, né? Consumir a fruta in natura também, tem frutas que tem bastante líquido. Uma pergunta, a gente está falando aqui a respeito de se hidratar e que está valendo tudo, como o senhor está dizendo. Vale a cervejinha também? Então, a cervejinha, as bebidas alcoólicas, o álcool ele desidrata. Então é uma impressão errada que a gente tem, porque a cerveja a gente consome em grande volume e aí você acaba eliminando muita urina, né? Mas na verdade a bebida desidrata. Por isso que no dia seguinte você tem a ressaca, a dor de cabeça, a sensação de corpo mole, de letargia, isso tudo é desidratação. E por isso que você toma muito líquido no dia seguinte, né? Aí é que é hora de beber mais água. Exatamente. Então, tomar bastante líquido, se hidratar durante as festas, você está tomando bebida alcoólica, tomar líquido, água, junto da bebida alcoólica, vai diminuir um pouco também esse efeito da ressaca, né? E está te hidratando. Então, Guilherme, obrigada por participar aqui com a gente, por fazer essa consulta com a gente aqui. Voltamos ao estúdio. É líquido que hidrata, Credes. Cerveja não, Credes. Vamos junto, viu?